uma atividade tão importante aí para a formação dos alunos e para a formação de pessoas, né? Formar esses alunos com pensamento crítico em sentido do que a gente vive. Mauro, eu já começo falando sobre ciência ou me apresento e passo Pode, a se palavra? você quiser fazer, pode começar. Tá, eu para quem me não conhece, pessoal, meu nome é Diego, eu sou professor de física, eu me formei em física, mas fiz mestrado e estou terminando agora o doutorado em ciências dos materiais. Ciências dos materiais é uma área bastante abrangente, que inclusive eu tenho vários colegas, biólogos, dentistas, educadores físicos, enfim, são áreas, a área dos ciências dos materiais, ela abrange diversas áreas que necessitam de novas tecnologias aí para melhorar ou aprimorar algum tipo de tratamento, tá? E quando o Mauro comentou sobre essa live que a gente ia falar sobre ciência, eu achei, cara, muito importante vir aqui falar com vocês e que vocês estejam aqui, porque nós estamos vivendo um momento em que a ciência ganhou destaque. Nós não tínhamos muito uma cultura de falar sobre ciência. Ela estava um pouco esquecida no nosso dia a dia. A gente nem conhecia pessoas que faziam ciência, não víamos elas na televisão falando sobre ciência, falando sobre pesquisa, falando sobre universidade. E, de repente, a partir dessa pandemia, a sociedade buscou nelas respostas para onde a gente vai caminhar. E o importante da ciência, galera, que eu acho que eu vou falar algumas coisas aqui, e aí depois a gente segue, é lembrar que, neste momento, só a ciência nos permitiu que, ao olhar para essa epidemia e saber que essa epidemia, a causa, que é a causa da epidemia. Em momentos lá atrás, nós iríamos olhar para isso e atribuir a deuses, iríamos atribuir a outros fatores que não seria através de um micro-organismo, de um ser vivo. Não sei se eu posso falar ser vivo aqui, professores de biologia me corrijam. Mas, enfim, seres invisíveis a nossos olhos que estavam nos causando mal. E ao saber da onde provém esse mal, procurar soluções para esse problema. Então, se hoje a gente está discutindo qual a atitude tomar em relação à epidemia, sabendo primeiramente que é um vírus, isso já é um grande passo para a humanidade. E só foi possível graças à ciência. A ciência que nos permitiu saber que existe um ser vivo que nós denominamos como vírus que nos está causando este mal. E a partir dela nós procuramos tentar resolver nossos problemas. Então eu queria comentar um negócio que eu li num livro, inclusive que era do Carl Sagan, como que o ser humano ele sente dificuldade com o desconhecido. Então, uma história que ele conta engraçada é que quando a gente olhava para o céu e imaginava que em Marte existia vida extraterrestre, um astrônomo, ao olhar pelo telescópio e ver algumas manchas, ele achou que era uma civilização. E logo ele publicou, passando isso, falando que ali existia vida. E aí nossa mente, como ela age diante do desconhecido. E nós estamos no momento de que nós estamos no período com o desconhecido. Não sabemos o que fazer, não sabemos como tratar esse vírus, como a nossa mente reage. Então, neste momento, causa muitas especulações, e aí os professores vão falar sobre as vacinas, e aí você tem um debate político, então, como proceder, não sabemos como proceder, e a ciência, ela é um mecanismo que demora para você identificar e entender gradualmente o que está acontecendo. É necessário experimentos, é necessário hipóteses, corrigir essas hipóteses. E, de repente, a gente não tem esse tempo. E as pessoas querem que a gente passe por esses estágios. Então, aí você começa a atropelar tudo, não sabemos mais o que está acontecendo. Sai uma pesquisa que fala que
o medicamento teve uma eficácia, mas nós não sabemos quais são as condições ambientais, em que contexto aquele medicamento foi aplicado, qual foi essa melhora, se isso vale também para um ser vivo, se isso vale para o ser humano, enfim. Então, fica muito confuso e a gente não sabe para onde seguir. Porém, que nós temos certeza que devemos ouvir é a voz da ciência. Então, ela vai ser o nosso farol. Só que neste momento a ciência se transformou numa arma em que o debate político tenta se apropriar. Então, você tem uma polarização de forma que todos procuram na ciência o respaldo para justificar as suas ideias. Porém, é muito difícil analisar os resultados e trazer isso para as pessoas. Eu vejo isso dentro da universidade, porque lá o pessoal, primeiro, eles estudam a interação de alguns medicamentos em membranas, chamados GUVs. É umas membranas que imitam a parede celular, professor. Então, ela imita a parede celular que você faz no laboratório e faz o teste lá para ver se aquela substância interage com aquela membrana, se ela vai destruir. Bom, se ela destruir, é um indício de que aquilo pode fazer mal para nós. Não significa que vai. Então, mas só que isso é um estudo preliminar. Você precisa depois ir para um ser vivo, ir para uma célula real. Porém, imagina saindo um estudo desse hoje, falando, olha, o medicamento tal atacou o vírus. Cara, isso já vira na imprensa, o pessoal já acha que pode ir para a rua, que a epidemia acabou. Então, a forma com que se vem usando a ciência. As pessoas não sabem como é a ciência, não sabem que deveria ter a segunda parte. Então, como ela é importante para trazer esse debate para vocês, que ao analisar um resultado, fala, olha, peraí, mas em que contexto foi feito esse estudo? É preliminar, realmente. É um bom indício? É um bom indício. Mas será que vai fazer? Precisamos de mais testes. Então, isso também está escrito lá naquele trabalho que foi publicado, mas isso não vai vir à tona. Vai vir na manchete assim, medicamento tal, pode ser o caminho ou é a cura. O cara já dá a cura para você. E aí, as pessoas se sentem mais confortáveis, já existe um discurso que o vírus não é todo esse mal, e aí as pessoas começam a sair na rua e a gente acaba enfrentando um problema. Eu queria comentar isso, Mauro, aí eu passo a fala para vocês. Muito interessante, né, esta fala sua para iniciar o debate, né? Então, primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, né, que estão acompanhando esse debate. A ideia nossa é trazer para vocês um conhecimento a respeito daquilo que nós desconhecemos, né? Porque fomos pegos de surpresa, assim como todo mundo, né? Viramos de 2019 para 2020 e já nos deparamos com a questão que acontecia na China em pouco tempo, foi chegando em outros países até que chegou no Brasil. Eu gostaria assim de mencionar que no Brasil nós tivemos uma situação assim bem contraditória em relação a outros países. Nós temos assim dois momentos bem antagônicos, vamos assim dizer. O primeiro momento, né, eu entendo como um momento de total despreparo, né, um momento que não tinha uma sequência lógica do que ser feito, né? E aí nós vimos em políticos, mesmo vários segmentos, as pessoas sem saberem como conduzir. Então, como que seria essa pandemia no Brasil? Então, isso ficou muito nítido na minha visão e acredito que na de vocês também. Nós vamos discutir sobre isso. Então, as medidas preventivas de distanciamento social, por exemplo, né, a prescrição da hidroxicloroquina sem um embasamento, né, sem ter algo que realmente comprovasse cientificamente, como o Diego comentou, né, essa utilização. Então, nós tivemos aquele primeiro momento, um momento muito preocupante, numa análise geral, né, daquela questão do vírus, principalmente no nosso país. E hoje nós estamos vendo que realmente a situação começa realmente a melhorar. Nós temos aí, estamos próximos do platô, a gente sabe disso, né? Além dessa questão, nós temos aí 2 estudos bem avançados em relação a vacinas que nós iremos trabalhar hoje, né? A diferença aí da vacina chinesa, né? A vacina do Butantan, em relação à vacina de Oxford, a vacina que está sendo desenvolvida aí na Unifesp, junto com a Fundação Lehman, enfim, nós vamos trabalhar sobre isso.
Mas para começar a falar sobre toda essa questão do coronavírus, Covid-19, sobre essa mudança na nossa vida, né, na vida de nossos familiares e tudo mais, eu vou pedir para que o Henrique ele comece falando um pouquinho para a gente sobre o vírus, né? O que é vírus, o que ele pode trazer, principalmente entendendo que nós temos aqui um público bem diversificado, nós temos alunos desde o Fundamental 2 até o ensino superior, nós temos também. Então, eu acho que seria bacana o Henrique trazer um pouquinho essa questão do vírus e aí passar para o Gui também, para a gente dar sequência no debate, ok? Vamos lá. Bem, então, muito boa tarde a todos aí. É um enorme privilégio estar aqui na companhia dos colegas tão gabaritados, né? Fico até meio apreensivo, né? No meio de gente tão grande, né? Tanto literalmente quanto, né, a questão também acadêmica, né? Eu aqui tão pequenininho perto de vocês, para mim é um privilégio estar aqui com vocês aqui e, claro, com os convidados aí, para a gente tentar esclarecer. Ninguém é dono da verdade aqui, como o Diego bem disse, está todo mundo batendo cabeça, né? Descobrindo o que é, o que não é. Então, na verdade, a gente só reuniu um conjunto de informações que nós temos para tentar informar, passar para vocês aí o que nós temos agora, né? Se eu não me engano, o próprio Einstein dizia, né, que nossa ciência ela é um tanto infantil e primitiva, mas é a melhor coisa que temos, né, até agora. Então, vamos trabalhar um pouquinho de ciência e então convido vocês todos a virem comigo aqui para a gente entender o que é um vírus. E já respondendo ao que o Diego mesmo falou, nem os biólogos, nem os cientistas entram num acordo que esse vírus é um ser vivo ou não, né, Gui? E, na verdade, existem opiniões e opiniões, né? É igual política, tem dois lados aí, é uma briga ferrenha. A maioria hoje considera, dos pesquisadores, considera como um ser não vivo, né? Uma partícula apenas, tá? Inclusive, a gente nem fala, não é legal falar que o coronavírus, quando que ele morre? Se você passar álcool, passar que boa, ele vai morrer. A gente nem usa o termo morto, a gente fala o termo inativado, tá? Ou inviável, né? O mais correto, porque a gente não se sabe, não tem certeza se trata de um ser vivo ou não. E por que a gente não tem tanta certeza que o coronavírus não é um ser vivo? Porque ele é muito simples. Ele é mais simples que a célula mais simples que existe. Ele é mais simples que uma bactéria. Então, o vírus é diferente de bactéria. O vírus consegue ser ainda mais simples que uma bactéria. Dá para compartilhar minha tela aí, gente? O Anderson, acho que dá, né? Não sei se eu tenho autorização para mostrar uma imagem. Então, compartilhar minha tela aí com vocês. E eu tenho aqui, ó, na verdade, esse eu uso nas minhas aulas de vírus, tá? Esses slides. E está aqui na capa já o nosso SARS-CoV-2, o nosso beta-coronavírus que tem causado essa pandemia. Ele é uma partícula viral bem característico, né? Eles falam de coronavírus porque ele tem essa coroa aqui em volta, parecendo uma coroa, esse monte de espinho, que são as espículas, as proteínas chamadas spike, ao redor do envelope viral dele, né? Com vários, né? Então, esses cabinhos, né? Esses trocinhos, é a coroa. Por isso que ele é de um grupo de vírus chamado coronavírus. Na verdade, o coronavírus não é um vírus tão desconhecido assim. Se conhece a família coronavírus desde a década de 60. Inclusive, muitos deles são causadores de resfriados comuns. Muito provavelmente eu, você, a grande maioria aqui que está participando dessa live já pegou algum coronavírus ao longo da vida. É muito comum em crianças. Acontece que esse gênero, que é o beta-coronavírus, tem algumas variantes especiais. Uma delas é o SARS-CoV-2, que é esse carinha aí que vocês estão vendo aí. É pequeno, muito, muito, muito pequeno. Depois o Diego pode falar uma questão de dimensões, ele que é da física, né? Falar uma questão de tamanho aí pra gente, mas eu posso garantir que se você pegar 1 milímetro pegar 1 milímetro na régua e dividir por 1000, ainda vai ser maior que o coronavírus, cada um desses pedacinhos aí. Então, na verdade, o coronavírus aí, em média, mede 120 nanômetros. Depois eu deixo para o Diego explicar quanto é um nanômetro aí, mas acreditem, é muito pequeno. E por que o vírus causa mal? Os vírus, em geral, causam mal para a gente. Por causa do seguinte, gente. Por ser muito simples, né? Porque não é um ser vivo. Porque, geralmente, ele tem um capsídeo, o que é uma capa de proteínas, e um material genético dentro. Pode ser DNA ou RNA, tá?
Esse capsídeo, na verdade, pode vir depois ainda com um envelope. É o caso do coronavírus, que é algo parecido com uma membrana. Essa membrana é lipídica, é de lipídios. É por isso que ao lavar a mão com detergente, né, com sabão, é o que o sabão, depois o Mauro da Química pode explicar melhor, né? O sabão, ele desagrega os lipídios, né, ele acaba fazendo essa desagregação, destruindo a proteção do vírus e ele acaba ficando inativado, né? A gente não fala morto, como eu disse para vocês, tá bom? No caso, ele é um vírus de RNA de senso positivo, perdão. Então, para quem já teve aulas de DNA, RNA, ele é um vírus de RNA de senso positivo, é o próprio material genético de RNA que contém informação para fazer as proteínas, perdão, as proteínas de vírus. E como eles agem? É simples. Esse videozinho aqui mostra de forma bem didática, até para o pessoal do fundamental conseguir entender bem. O vírus é um vilão, ele é um parasita, ele tá lá, aqui tem um monte de células. Esse é o vírus, como o coronavírus, ó, cheio de espículas. Ele invade a célula, ele entra na célula. A célula é muito maior que o vírus, veja. Ele vai invadir. Depois de um tempo, ele vai infectar essa célula e vai produzir novos vírus. Ele vai obrigar a célula a produzir novos vírus. Ele sozinho não consegue se reproduzir. Aí ele, usando o material, a maquinaria da célula, produz vários vírus, né? Entra um, sai vários. E nessa, a célula vira uma fábrica escrava de vírus. E nessa fabricação de vírus, principalmente quando os vírus abandonam a célula acaba morrendo. E a morte de várias células é que acaba causando muitos danos no organismo, né? Provocando aí, às vezes, até falência de alguns órgãos, né? Podendo levar até a morte em alguns casos. E é o caso de uma pequena parcela dos infectados com coronavírus, certo? Então, a ideia é, o vírus é um parasita celular intracelular obrigatório. O que significa? Significa que ele usa a célula como escravo, ele dá um golpe de estado na célula, né? Toma o controle e obriga a célula a produzir novos vírus. Nesse processo, as células acabam morrendo. E os novos vírus vão tomar conta de outras células e assim por diante, né? Causando um mal generalizado aí no tecido, no órgão e até no organismo inteiro. Diga-se de passagem, voltando aqui, né? Deixa eu descompartilhar minha tela com vocês, para voltar aqui e terminar agora de falar rapidinho do coronavírus. No começo da epidemia, acreditava-se que ele era um vírus estritamente pulmonar, de infecção pulmonar, que atingia células do pulmão e destruíam as células responsáveis por captar oxigênio, fazer as trocas gasosas. Mas, com novos estudos, inclusive estudos brasileiros, né, coordenados por autópsias ali na USP, né, o Dr. Paulo Saldiva, principalmente, demonstraram que o coronavírus, esse beta-coronavírus, o SARS-CoV-2 específico, existiram outros, né? Como eu disse, o SARS-CoV-1, causador da SARS, era um coronavírus, o vírus causador do MERS, também, em meados de 2013, era um coronavírus, e esse é mais um, tá? Ele causa uma destruição sistêmica. Então, como ele tem afinidade por um receptor, né, uma proteína de membrana, que é chamada de a enzima conversora de angiotensina 2, que é a ACE2, cada vírus ele pega um tipo de célula, né, de acordo com o receptor. Mas como essa proteína ACE2, que é o receptor de membrana, existe em praticamente todas as células do corpo, esse vírus tem capacidade de infectar quase todas as células do organismo. Inclusive células sanguíneas, células de fígado, baço, coração e até cérebro, já foi relatado. Então, ele vai causando problemas no corpo inteiro. Então, ele provoca uma infecção sistêmica, que promove uma reação inflamatória sistêmica, e é isso, na maioria das vezes, que mata uma pessoa, né, que leva a óbito uma pessoa no estado mais grave na UTI. Esse excesso de reação inflamatória, a gente chama de cascata de citocinas, é que o corpo responde exageradamente ao vírus e acaba morrendo em função dele, tá bom? Henrique, deixa eu só parar um minutinho, o Anderson quer fazer alguma colocação aí, tá? Com certeza, vamos lá. Vamos ver o que é. Vai lá, Anderson. Não, o pessoal está gerando alguma dúvida aqui em relação ao ivermectina, tá? Então, a gente viu aí, né, inclusive teve até uma polêmica aí essa semana de um médico aqui de Prudente que estava em uma live e indicou muito o uso da ivermectina. E aí falam de ivermectina, se tem alguma coisa a ver com a Anitta,
esses, esses remedinhos aí que fazem milagre. E aí, o que vocês me dizem? Quem já pode falar sobre isso? Quem que se habilita? Guilherme, Diego? Alguém? Ou já é o momento, Mauro, para falar disso ou ia deixar depois? O Gui está falando. O Gui, eu acho, Henrique, termina a sua fala, eu acho melhor a gente primeiro falar um pouquinho da vai entrar daqui a pouquinho, tá? Isso, daqui a pouquinho a gente já entra, tá? Só para... Isso, perfeito. Aí a gente já entra. Só para o final. A polêmica para o final. Perfeito. Vamos lá, então, só para concluir, gente, eu quero chamar a atenção para a questão das pandemias, das grandes pandemias. Eu citei 3 ocorridos só no século XXI, né? A SARS-1, 2003. Eu não poderia citar a H1N1, agora em 2009, 2010. Teve o MERS e agora o SARS-CoV-2, a Covid-19, agora em 19 e 20. Nós temos 4 epidemias e 2 com potencial pandêmico, que foi a H1N1 e essa de agora, em menos de 20 anos, gente. E por que eu estou falando isso? Cada vez mais o nosso comportamento e a nossa população mundial, até pelo crescimento da população, tem favorecido o aumento de epidemia, seja pelo número de pessoas e seja pela velocidade com que as pessoas entram em contato umas com as outras, né, com viagens. A primeira grande pandemia foi de peste negra, né? Na verdade, existe relatos de peste negra desde a antiguidade, mas a que se ouve falar mais é da Idade Média, né, do século XIV. E, assim, ela demorou um tempo para espalhar. Demorou coisa de alguns anos para se espalhar, principalmente pela Europa, foi muito sério e tal. É interessante notar que a segunda grande pandemia, de contato direto principalmente, que foi a varíola, né? Ela só foi possível por causa do controle da peste negra. Ao se controlar a peste negra, a peste pelas medidas de higiene nas cidades, a população, não só por isso, mas por outros motivos, a população aumentou. Mais população, mais gente junta, mais gente perto, umas às outras, maior veiculação, maior transmissão de doenças. Aí começou a da varíola, tá? Outra grande pandemia que teve no século XIX foi de cólera. A cólera não tinha um potencial pandêmico muito grande, porque uma pessoa com cólera, né, se fosse atravessar o Atlântico num barquinho à vela, morreria em cerca, no máximo, em 2 semanas de diarreia. E não daria tempo de chegar na América e transmitir para as outras pessoas. Mas com a invenção do barco a vapor, foi possível a cólera se espalhar por todo mundo de forma rápida, né? E daí veio outras doenças, né? Nós tivemos a gripe espanhola de 1918 e outras pandemias, e a gente vê a gripe de Hong Kong na década de 50 e outras. Então nós tivemos outras pandemias, mas nunca se viu tantas pandemias num espaço de tempo tão curto, gente. Então, e como eu disse, a nossa população mundial, eu estava dando essa aula para o segundo, inclusive, a gente está perto de um limite em termos de população mundial um tanto preocupante, né? Nós temos muitas pessoas e nós temos, as nossas viagens são muito rápidas, então isso favorece o espalhamento de grandes pandemias como essa que nós tivemos agora, que em coisa de meses, né? Em questão de 2 meses já estava no mundo inteiro, já foi decretada a pandemia pela OMS, mais precisamente no dia 12 de março agora de 2020. Era essa introdução que eu queria falar sobre o coronavírus, né? Sobre o que ele é. Agora vamos deixar para os colegas, já falei demais aqui, né? Bom, pessoal, então dando sequência aí, né, eu acho que antes de falarmos da questão de medicamento, tudo que realmente a gente deixou para finalizar, porque vai ser um momento de maior discussão, um momento que, né, Gui, nós vamos realmente abordar várias situações, igual eu tinha comentado com o Diego também, a importância da comprovação mesmo, né, científica para realmente prescrever um medicamento e tudo mais, nós vamos abordar daqui a pouco essa parte, tá? Muito importante, realmente, para a gente fechar essa discussão. Mas, anteriormente, então, eu queria falar com vocês sobre a questão da vacina. Então, a vacina que nós temos, né, a vacina chinesa, a vacina do Butantan, né, que está sendo desenvolvida, e a vacina de Oxford, né, que está sendo na Unifesp. Eu queria que o Gui abordasse um pouquinho, primeiramente, sobre vacina. Lembrando sempre que nós temos alunos também do Fundamental 2, então sobre essa questão, como que funciona, né, o funcionamento, toda essa ideia de uma vacina, e especialmente no caso da vacina do Butantan e da vacina de Oxford também. Lembrando que a vacina do Butantan ela está sendo desenvolvida com auxílio do governo do estado de São Paulo,
e a vacina de Oxford com o governo federal, tá bom? Vamos lá, Gui, fala um pouquinho pra gente. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com os meus colegas. O Henrique, ele é muito modesto, ele que é o grande. São todos... É um prazer estar com vocês e parabenizo a atitude do JP, sensacional. Bom, eu quero começar, antes de falar de vacina, né, o Henrique, didaticamente, ele mostrou o que é o vírus para a gente. Sim. O vírus, pessoal, ele é um micro-organismo, né, ou não, né, Henrique, que a gente tem muita dificuldade de eliminar do organismo. Por quê? Quando você mata uma bactéria, você interfere no metabolismo da bactéria, na estrutura da bactéria. Então, para você produzir um medicamento que elimine o vírus, você tem que interferir no ambiente que ele vai se multiplicar. Então, isso é muito complicado. São pouquíssimos os remédios, né, que conseguem eliminar o vírus. Até hoje, a gente está batendo cabeça aí para, por exemplo, gripe, né? O que cura a gripe? Eu costumo falar para os meus alunos que o que cura a gripe é chá de PlayStation, chá de Facebook, né? Ou seja, ficar quietinho, se alimentar bem e o seu sistema imunitário literalmente combater o vírus. Então, o vírus é diferente de qualquer outro tipo de micro-organismos, protozoários, fungos, bactérias, etc. Então, começa por aí. É muito difícil a gente achar um medicamento que combata realmente o vírus. E a gente parte para a vacina. O que é a vacina, gente? A vacina é o seguinte: na verdade, a vacina só existe porque a gente conhece o nosso sistema imunitário. Então, de uma maneira bem simples, né? Toda vez que uma substância estranha entra no seu organismo, a gente tem a capacidade de não só reconhecer essa substância estranha, como produzir proteínas de defesa contra essa substância. E o mais legal ainda é que a gente tem uma espécie de delegacia no organismo que faz a ficha desses micro-organismos canalhas que ficam entrando no nosso organismo a vida inteira, certo? Então a gente tem uma central aqui, a gente puxa a capivara do bandido que entrou e rapidamente começa a produzir anticorpos e pau nele, certo? Só que o nosso organismo ele não é uma ciência exata. Então, por exemplo, existem várias partículas de um vírus. Então, para a gente produzir realmente uma vacina eficaz, demora, né? Então, são 3 etapas, na verdade, até sair a vacina. A primeira etapa é uma etapa que a gente vai ver se não vai fazer mal para a população. A segunda etapa é para verificar se realmente essa vacina é capaz de dar uma resposta imunitária, ou seja, a gente produzir anticorpos contra ela. E uma terceira etapa, aí sim que seria a etapa das vacinas que o Maurão falou, é a gente começar a testar em grande quantidade. E a boa notícia é que a gente já está na terceira etapa para essas 2 vacinas, a de Oxford e a aqui do Butantan, que é a chinesa, né? Daquela empresa Sinovac. Isso. E qual que seria a diferença entre elas? A vacina do Butantan é uma vacina mais tradicional. É um vírus atenuado, nós vamos modificar esse vírus, por exemplo, a gente tira o material genético do vírus, ele não vai se multiplicar no seu organismo, você coloca esse vírus no organismo, esse vírus atenuado, e a partir daí nós vamos ter uma resposta imunitária, e aí a gente consegue combater o vírus. Essa é mais tradicional, porém, é uma tecnologia mais antiga. A de Oxford é uma tecnologia muito moderna, que tem muito a ver com a biotecnologia. A gente modifica um vírus chamado adenovírus, que é um vírus da família do influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe. A gente modifica o adenovírus, a gente coloca um pedacinho do RNA do coronavírus, né, que é responsável pela produção daquelas proteínas que o Henrique falou, aquelas espículas. Então, olha que interessante, eu introduzo um vírus em você que não vai lhe fazer mal. Mas quando ele entra na sua célula, ele começa a produzir essas proteínas. O organismo
percebe que são proteínas estranhas e começam a atacar essas proteínas. Então, se eventualmente o vírus letal entrar em você, o nosso organismo já tem informações suficientes para atacar. Então, já é uma tecnologia muito mais interessante, tem a ver com a biotecnologia total aí, né? É um organismo geneticamente modificado, né, Henrique? Esse adenovírus, né? Então, é muito interessante. Agora, a boa notícia é que está chegando, né? Eu estava vendo o Roda Viva daquela... desculpa, eu esqueci o nome dela, Natália Pasternak. Ela é uma cientista extremamente cética, mas ela falou assim, olha, eu acredito que pela primeira vez a vacina vai ser confeccionada muito rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, a vacina mais rápida foi a do Ebola, 5 anos que a gente conseguiu confeccionar, certo? Então, se a gente conseguir fazer essa vacina para o final do ano, ou começo do ano, já vai ser muito rápido. E eu estava comentando com o Henrique que a Rússia está nessa corrida. Hoje já saiu uma notícia no Estadão que eles deram uma acelerada, né, Henrique, nas etapas, né? E eles estão na briga, mas eu acho muito bom. Eu acho que muitos cientistas estão tentando elaborar uma vacina, porque, gente, daqui a pouco vão chegar a 100 mil de pessoas mortas nesse país. Então é um negócio muito sério, né? A gente nunca vivenciou isso, a gente, né, todo mundo enclausurado, mas é a saída. Eu acho que e é interessante que é num tempo de negação à ciência, é num tempo que as pessoas ainda falam de terraplanismo, e tem gente que não acredita na vacina, sendo que agora a nossa única saída é a vacina, né? Então, isso é interessante porque, de uma certa maneira, a ciência voltou a ser discutida, né? Então, há quanto tempo não se falava em ciência, certo? Então, acho isso interessante. Bacana comentar, é muito interessante. Oi? Alguém está fazendo uma pergunta? Não, né? Então, é muito importante, né, a gente partir desse ponto, né, entendendo que o início dos estudos em seres humanos, né, para testar no Brasil a eficácia dessas duas vacinas, tanto aí da vacina do Butantan quanto da vacina também que nós estamos vendo de Oxford, ela é o ponto-chave, né, para que a gente tenha realmente, né, o término desta pandemia. Nós podemos sim voltar, e acredito que pela novidade que nós vimos, né, de ontem, que as universidades do estado de São Paulo, as escolas técnicas já podem até voltar, caso elas estejam 14 dias na fase amarela, isso é muito interessante. Realmente, nós estamos vendo um avanço, mas entendemos que para que tenha eficiência, vamos dizer aí, o máximo, né, que essa pandemia, ela realmente, ela seja, vamos dizer assim, que vença essa pandemia, nós precisamos da vacina, não tem uma outra forma, né? E para falar um pouquinho, a gente pede que isso continue avançando, né? Que avance o mais rápido possível, porque a ciência é o único caminho para que isso aconteça. Eu queria comentar um pouquinho sobre as interferências políticas. Então, a gente teve interferências políticas, anúncios milagrosos, né, questão aí de medicamentos e tudo mais. Queria que o Diego comentasse um pouquinho como que ele vê essa questão, muitas vezes sem comprovação científica de um determinado medicamento, enfim, como que é questão do método científico mesmo. Volto a dizer, pensando no Fundamental 2 e tudo mais, como que você vê essa questão aí da parte de medicamento e tudo mais? Tá bom? Bom, Mauro, já houve em outros momentos da história, por exemplo, na questão da corrente elétrica nos Estados Unidos, quando se discutia essa questão da corrente alternada e corrente contínua para transmissão, houve uma guerra política também, porque eram interesses econômicos que estavam por trás. Então, a gente tem que entender que atrás disso você tem pessoas que buscam, de alguma forma, ter uma rentabilidade com aquilo. No caso lá era a corrente e aqui você tem uma pandemia. No primeiro momento,
que eu queria comentar, por exemplo, alguns países que, que vão sair dessa pandemia com pequenos estragos, vamos dizer assim, com um número pequeno de pessoas mortas, que minimizaram seus impactos, que realmente obedeceram o distanciamento e que, acima de tudo, tinha estrutura para investigar por onde esse vírus caminhava. Então, por exemplo, você tem a Alemanha, você tem que era um país que estava ali próximo da Itália, onde tinha um fluxo de pessoas muito grande que visitavam e tal, e foi um país exemplo assim de conduzir. E para a gente conseguir controlar essa epidemia, galera, nós acabamos, neste momento no Brasil, pagando um preço de muito tempo de negligenciando a ciência. Por quê? Porque quando o vírus estava lá na Europa e a gente já sabia que potencialmente ele ia chegar aqui, nós tínhamos tempo para planejar. Porém, para você ter pessoas que fazem os exames em grande escala, então, para você fazer exames em grande escala, para identificar aonde esse vírus está e para onde ele está indo, acompanhar ele de perto, você precisava de pessoas capacitadas, pessoas que sabem manusear um equipamento, sabem manusear pipeta, que é uns instrumentos que usam no laboratório, enfim, sabem fazer esse tipo de trabalho. Porém, a gente já estava num momento do país onde a pesquisa não estava sendo vista com bons olhos. Então, você tinha um grande descrédito com a juventude em relação ao incentivo de fazer pesquisa. Quem que estava fazendo pesquisa nesse momento? Era muito pouco, cara. Os laboratórios estavam praticamente vazios. Então, você não tinha pessoas para poder fazer esses testes em grandes escalas. Um outro problema que a gente penou também era que, além da gente não ter pessoas, você falava, Diego, a gente contrata e ensina, enfim, faz um mutirão. Porém, a gente não tinha insumos, a gente não tinha as substâncias que usam para fazer esses testes em grande escala. Por quê? Porque a gente compra de fora, a gente não produz aqui, porque a gente não tem uma mão de obra qualificada. Então, como o meu orientador fala, ele fala assim, quanto tempo a gente vai ficar vendendo banana e vai comprar equipamentos de última geração que vale uma fortuna? Então, quanto de banana a gente tem que vender para comprar esses insumos deles? E, inclusive, que a gente vende as substâncias que são necessárias para esse tipo de insumo. Então, a gente não estava preparado estruturalmente para uma pandemia. Nós sabíamos que isso estava acontecendo na Europa, demorou, se negou. Quando houve ainda, que chegou o vírus aqui, você tinha duas frentes muito diferentes, uma que negava e outra que dizia que realmente o vírus era perigoso. E aí as pessoas, elas ouvem, então elas seguem aquilo. Então, algumas se restringiram em casa, outras não, outras realmente acharam que aquilo não existia. Então, você tem uma Olimpíada que foi cancelada. Em quantos anos que a Olimpíadas não tinha sido cancelada? Você teve uma Olimpíada cancelada e as pessoas estavam discutindo se realmente o vírus existia ou não. Quantas notícias que eu vi que esse vírus era uma invenção, enfim. Então, tinha tudo isso chegando nas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha uma estrutura preparada para fazer uma testagem em massa e realmente saber para onde esse vírus está indo. Ó, aqui nós temos que realmente fazer um distanciamento social rigoroso. Ó, aqui nós sabemos que o vírus não está, então aqui você pode ter uma liberdade maior. Então, tinha tudo isso que a gente acabou pagando preço. E agora você tem pessoas olhando para a ciência e falando, caramba, como a ciência é importante, como pessoas no laboratório é importante, qualificadas, preparadas para isso, tá? Então, essas pessoas da Unifesp, provavelmente eles estão trabalhando dia e noite, muitas delas não devem ter nem bolsa, porque as bolsas secaram e estão lá trabalhando dia e noite. Esses são aqueles heróis que a gente não conhece, que a gente não vê na TV, entendeu? E que estão ali trabalhando para que realmente essa vacina esteja disponível. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a vacina, ela virou o centro da atenção porque, pelo que a sociedade percebe, economicamente, se esse vírus estiver espalhando, ele vai trazer mais prejuízos. Então, existe um interesse muito grande dos empresários para que isso seja
desenvolvido o mais rápido possível e a economia volte a girar. Então, foi um interesse econômico grande, que eles falaram, olha, talvez sem a vacina, o prejuízo é muito maior do que você distanciar as pessoas. Então, precisamos fazer essa vacina, precisamos que as pessoas não tenham medo para ir no mercado, não tenham medo para ir no barzinho, para ir no cinema, porque, de repente, se libera aqui em Prudente. Olha, vocês estão livres. E até que ponto você vai se sentir à vontade para sentar num restaurante cheio de pessoas, com pessoas mais velhas na sua família, que você vai ter contato em algum momento? Então, uma vacina, de certa forma, é um incentivo, falando, olha, você pode ir, você está seguro, tá? E aí, para finalizar, deixa eu ver aqui, era a questão de você assumir a ignorância perante o problema. A ciência é isso, né? Você falar, não sei. A ciência, ela é a ciência porque ela não tem medo de falar, eu não sei. Eu não sei para onde vamos, eu não sei como resolver o problema, mas podemos procurar junto. Então, é você admitir a ignorância perante o problema. Eu acho que isso é importante para lidar com o problema. Fantástico. Bom, uma polêmica também recente que nós tivemos é a questão dos assintomáticos transmitirem ou não, né, a questão do coronavírus, né? E aí a OMS acabou divulgando, né, que realmente os assintomáticos não transmitiam coronavírus. E um dia depois voltaram atrás falando não, realmente os assintomáticos também, eles transmitem coronavírus, mas o grande X é saber o quanto, né? A questão é saber o quanto que isso é transmitido, enfim. Eu queria que o Henrique comentasse um pouquinho, Henrique, sobre a diferença dos assintomáticos e dos pré-sintomáticos. Qual que é a diferença de você falar que uma pessoa ela é assintomática ou que uma pessoa ela é pré-sintomática? Bem, Mauro, a gente tem que tomar cuidado justamente com terminologias, porque às vezes o pessoal pode achar que é tudo a mesma coisa, ou são termos equivalentes, né? Uhum. E quando na verdade não são e fazem toda a diferença. Um exemplo que eu vou dar, um trechinho antes de falar da questão do assintomático e do pré-sintomático, é o que o Guilherme falou, o negócio que a gente está comentando, que saiu hoje da vacina russa. E a gente tem que tomar cuidado, inclusive, até com fontes de notícia, até talvez até oficiais, né, da imprensa oficial. A gente fala muito em fake news, né, do pessoal de internet, WhatsApp. Próximo assunto, hein? Que vem logo depois. Mas também temos que tomar um pouco de cuidado com notícias veiculadas de forma errada. O primeiro site que eu vi a procurar sobre a notícia da vacina russa dizia que já estava na última etapa de testes clínicos da fase 3 e que já estava para sair em agosto a vacina. Fui um pouco mais a fundo e descobri que não era bem assim. É uma questão de terminologia. Às vezes o próprio jornalista se confunde. Para se fazer uma vacina, sendo bem detalhado, rapidinho, tem a primeira fase laboratorial, dentro do laboratório, selecionando qual tipo de vacina vamos fazer, existem vários tipos. Depois vem a fase pré-clínica, que é in vitro, em tubo de ensaio, e em animais, para ver a segurança, tal, a imunogenicidade da vacina. Depois vem a terceira fase, que é a clínica, tá? Aliás, a terceira etapa, que é a clínica. A etapa clínica é o teste em humanos, mas dentro da etapa clínica existem mais outras 3 etapas, 3 fases. A fase 1, que é um grupo pequeno, a fase 2, que é um grupo médio, e a fase 3, que é um grupo grande de pessoas. E é nessa fase que estão as 2 vacinas, a vacina de Oxford e a vacina de Pequim, certo? Aqui no Brasil, né? Que a de Oxford já está sendo testada e a de Pequim entra segunda-feira. A questão é que a vacina russa, ela está na fase 1 de testes clínicos. Ela está na última fase clínica em humanos, mas na 1 ainda. Ou seja, ela pode demorar um pouquinho mais, ou ela deveria obedecer certas outras etapas. E às vezes até o jornalista se confunde. E aí entra a questão do assintomático e o pré-sintomático, que são 2 termos também facilmente confundíveis. Então vamos lá. O assintomático é aquele paciente que vai, ou aquele sujeito, aquele indivíduo que vai adquirir o vírus até pode se replicar dentro dele, né? Ele, eventualmente, a gente vai falar da transmissão já, né? Pode ou não transmitir, essa é a discussão, mas ele não manifesta absolutamente sintoma nenhum. Ele não sabe que ele está contaminado. Passa por ele, vai embora
na maioria das vezes, ele desenvolve até imunidade, ele fica fichado lá na polícia, como disse o Gui, foi uma comparação, né, brilhante a do Gui, né? Ele fica fichado lá na polícia do organismo, né? E beleza, o cara até tem imunidade. Já o pré-sintomático é aquele que já está com o vírus no corpo há pouco tempo, o vírus ainda está na fase inicial de incubação, ou em replicação inicial, e ele ainda não começou a manifestar os sintomas, mas vai manifestar. Por mínimo que seja, mas vai manifestar, certo? Esse é o pré-sintomático. Então, cuidado, ambos, o assintomático e o pré-sintomático, ambos não manifestam sintomas. Mas a diferença é que o assintomático nunca vai manifestar sintoma algum. Já o pré-sintomático, dentro de alguns dias, vai manifestar sintomas. Isso chamado de período de incubação, né? É o período de incubação, isso mesmo. Isso. Bacana. Exatamente. E faz diferença na transmissibilidade? Alguns estudos indicam que sim. E aí que está a confusão da coisa. São poucos os estudos, tá? Nós temos muitos estudos a respeito disso. Mas os poucos que existem, inclusive um estudo chinês, o assintomático transmite realmente muito pouco. O RE, o RT que o pessoal fala, que é o índice de retransmissibilidade do vírus, nos assintomáticos, gira em torno de 0,15. Ou seja, né, você precisa fazendo um cálculo porco aí rapidinho, 3, 6, 9, 2, 4, 6, uns 7 assintomáticos para contaminar uma pessoa. Mais ou menos esse é o cálculo, certo? Com a carga viral. Por quê? Isso tem todo respaldo dentro da ciência básica. O assintomático é que ele consegue debelar melhor a infecção. Afinal, ele nem chega a manifestar sintomas, consegue combater melhor o vírus. Então, o nível de replicação do vírus dentro dessa pessoa é pequeno, é menor. Tá? Então, ele não produz muitas partículas virais para serem lançadas no ambiente. Já o pré-sintomático, não. Ele vai ser uma pessoa que vai manifestar sintomas, ele vai ser uma pessoa na qual o vírus vai se replicar bastante, tá? Porque, afinal, manifesta sintomas, né? Ele tem consequências da infecção viral, e por isso o vírus se multiplica mais. Ele tem maior carga viral dentro dele e acaba transmitindo mais. O problema é que você não tem como diferenciar o pré do assintomático no primeiro momento. Né? Ele vai manifestar sintomas, mas nós temos certeza. Então, os dois que não estão manifestando sintomas, tanto o assintomático quanto o pré-sintomático, podem transmitir. É que o pré-sintomático transmite, eventualmente, mais vírus. E o duro é que a gente não tem como diferenciar os dois. Tá? Henrique, eu acho que pelas suas colocações você até já pode ter respondido, mas o Mamed mandou aqui uma perguntinha. Professor, os assintomáticos podem morrer? Não. Olha, Mamédio, a primeira pergunta, essa pergunta, né, que você coloca como resposta, como uma sua dúvida, que eu vou colocar uma resposta aqui, eu vou dizer que não, porque se ele não tem sintomas, a doença não evolui. E a gente percebe que a Covid-19, ela é uma doença bem marcada por fases, certo? A pessoa não morre de uma hora para outra. Eu tô com vírus e morri. Não existe isso. A pessoa passa da fase pré-sintomática, sem manifestar nada, para sintomas leves, né? Que a gente já chama de fase 2 da doença. A fase 1 é sintomático leve, né? Que o pessoal fala. Leve, né? Eventualmente uma febre, uma tosse, aquela coisa que a pessoa até fala, ficar em casa ainda tá. Depois vem uma fase 3, que a pessoa já sente falta de ar, que é necessário cuidados médicos, inclusive suplementação de oxigênio. E depois vem a fase 4, que é a fase crítica, que a pessoa, sempre nessa fase, a pessoa tem que ser entubada, tem que ir para a UTI, em cuidados intensivos, quando ela tem uma inflamação generalizada, quando ocorre a cascata de citocinas, que é o que provoca a morte na grande maioria dos pacientes. Então, não tem como você chegar na morte, que seria, vamos colocar assim, fase 5, a morte, né, o óbito. Não tem como você chegar numa assim você passar pelas outras. Então, a não ser que aconteça um caso relatado aí, que a gente ainda não sabe, que eu não li ainda nada a respeito, não conheço nenhum assintomático, não há relatos de assintomáticos que morrem assim, de repente, sem manifestar sintoma algum, viu, Rafael? Carinha de bravo para você, ele vai entender. Ô, Henrique, posso comentar um negócio? Deve. Então, olha como é interessante, né? Como foi tudo errado aqui no nosso controle da pandemia.
Um país que foi referência no controle foi a Coreia do Sul, né? Eles mapeavam, né? Eles identificavam os indivíduos que tinham a doença, né? Ó, aquela galera não pode se comunicar com mais ninguém e tal, e tal. E quando nós fomos comprar os testes, né, para identificar aí o vírus, a gente comprou os testes errados. São 2 tipos de testes, né? O RT-PCR, que é aquele que realmente pega aquele cotonete gigante, introduz no nariz, vai até a faringe, e lá é a região onde mais o vírus se concentra no início, realmente, porque ele acaba entrando pelas nossas vias respiratórias. Esse é o melhor teste, porém é o mais caro. Por que ele é o melhor teste? Porque ele identifica o material genético viral dentro do organismo. Então é certeza que o cara está realmente com o vírus. Só que nós investimos em testes rápidos e sorologia. E aí entra no que o Henrique estava explicando. A sorologia não é que ela é um mau teste, ela é bom, só que o que acontece? Para a gente detectar os anticorpos do indivíduo, tem que ser mais ou menos 10 dias para ele começar a produzir os anticorpos. Então, pode dar negativo. E, na verdade, é aquilo que o Henrique acabou de falar. O cara já pode ser um pré-sintomático e o exame dá negativo. 2, 3 dias depois, provavelmente, se ele fizesse o mesmo exame, daria positivo. Então, nós deveríamos investir no mais desse tipo, apesar de ser um exame meio chato, né? O meu irmão fez lá, meu irmão mora em Cuiabá, Cuiabá está terrível, gente, lá está terrível. Então, eles vão pegar um cotonete enorme e introduzir na sua faringe pelo nariz. Então, esses exames, na verdade, que a gente vê assim, coleta de sangue, segundo os pesquisadores, a maioria dá errado. 75% das vezes acaba dando errado. Tá? Continua aí, Maurão. Bom, para a gente, antes de abordar a questão dos medicamentos, que a gente realmente deixou para o final, né? Até depois nós vamos comentar sobre vários aspectos, cada um puxando para a sua disciplina, enfim. Eu queria comentar um pouquinho com o Diego, acho que é bem interessante falar com ele, pela questão da física, né? Para que ele explicasse um pouquinho para a gente sobre a questão da utilização das máscaras. Todo mundo sabe, eu acho que é uma questão assim de hoje, né? A gente tem uma totalidade, vamos assim dizer, né? A maior parte, né? Um número bem expressivo de pessoas que eles entendem que as máscaras elas são fundamentais porque elas diminuem mesmo as chances de contágio, né? Essa é a ideia principal e a proliferação do vírus. Então a gente sabe disso. A questão que eu queria é que o Diego abordasse um pouquinho a parte física, Diego. O que você pode trazer para a gente em relação à importância das máscaras, pensando aí na questão mais voltado para a física? Como que você poderia trazer isso para a gente, tá? A eficácia. Vamos lá, falar da eficácia. Tá, vamos tentar. O Henrique tinha comentado, Carol. Ô, Henrique, qual era o tamanho que você falou do vírus mesmo? Foi 120 nanômetros? Eu anotei aqui, mas não sei se eu anotei certo. Não, o SARS-CoV-2, ele tem, depende do vírus, não são todos iguaizinhos, tem de 50 a 200 nanômetros. Na média, fica 120, tá? 120 a média, Entendi. Vamos deixar a média, então, que eu fiz a continha com a média aqui. Pessoal, 120 nanômetros, para eu falar para vocês, por exemplo, um vírus desse, você só consegue enxergar um vírus, antes da gente chegar na máscara, você só consegue enxergar um vírus no microscópio, através de um microscópio ainda, através do microscópio óptico. O que é um microscópio óptico? O microscópio óptico é aquele que usa a luz, ele usa a luz aí do visível, ele joga a luz na substância, ela retorna, e aí ele forma a imagem para você, tá? A gente só consegue ver, só que isso tem um limite, porque a luz visível do nosso, que a gente enxerga, varia ali de 700 nanômetros até 400. Então, o menor possível que a gente consegue ver através da luz é até 400 nanômetros. Abaixo disso, você já não consegue ver através de luz. Então, você já não consegue usar esse microscópio que usa a luz como uma ferramenta para trazer a informação do vírus. Você já precisa usar outros tipos de microscópio. E aí, esses microscópios, o pessoal do fundamental vai ficar meio confuso, mas o do médio já está ligado. Mas, enfim, vou tentar trazer para o fundamental. Pessoal, quando você tem cargas,
elas interagem através de uma força eletrostática, tá? Lei de Coulomb, você talvez já ouviu falar, em algum momento já viu ou já ouviu falar. Através dessa interação dessa força, você consegue fazer imagens também. E aí essas imagens, ela usa o mapeamento dessa força, ela não usa mais a luz. Então você consegue enxergar estruturas menores a partir de interações elétricas entre uma agulha, que tem uma ponta de uma agulha, e a estrutura que você quer ver. Então, ela vai mapeando bem pertinho, coisas de nanômetros, com distâncias muito pequenas, e ela tem que manter a força eletrostática constante. Então, se existe uma altura, ela sobe também. Se existe um vale, ela desce também. E aí o computador vai montando a imagem para você. E a do vírus é feito dessa forma, através dessa tecnologia. Eu vou mostrar para vocês que eu achei uma imagem aqui, na hora que o Henrique comentou. Então, esses 120 nanômetros, a gente já não consegue ver esse vírus através do microscópio óptico. Teria que usar o microscópio de força atômica, chama esse, tá? Quando eu fiz a conta, para a gente enxergar esse vírus, ele tem um tamanho, se você pegar um fio de cabelo, o diâmetro dele, dividir por 2.000 vezes, você vai chegar ao tamanho desse vírus. Então, é muito pequeno. Deixa eu mostrar só a imagem para vocês. Eu acho que vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Então, esses pontinhos laranjas aqui, eu sou daltônico, hein, galera? Então, se eu falar laranja e não for laranja, é porque o professor é daltônico. São os vírus, tá? Então, essa imagem, apesar dela estar colorida, não é que ela é dessa cor. Foi o programa de computador que atribuiu as cores para você diferenciar o vírus e a membrana aí de uma célula, tá? Então, aqui, olha, ele está falando, o novo coronavírus são os pontinhos laranjas atacando as células em amostras de paciente infectado. Então, aqui, provavelmente, a estrutura da célula e os pontinhos laranjas são os vírus. Tá? Então, eles são muito pequenininhos. E aí, deixa eu parar de compartilhar. Agora, nós vamos para a parte da máscara. A máscara, você coloca quando você coloca a máscara, você coloca um obstáculo físico ali. Então, vamos imaginar, ela é um obstáculo onde, se o vírus está no ar e ele vem em direção ao seu rosto, existe uma probabilidade dele ficar preso naquela estrutura física. Então, na hora que ele entra em contato com aquela estrutura física, existe a possibilidade de como se fosse uma peneira que você passa assim, ó, vai pescar alguns peixes e ele vai pegando esses peixes. Você passa a peneira e tudo que tiver maior vai ficar ali. Mas existem alguns peixes que são menores que podem ficar ali de repente por uma interação, não no caso do peixe, mas do vírus, eu falo. Porque de repente o vírus colide com essa máscara, ele é menor do que vamos dizer assim, a distância entre um fio e outro, porém ele pode ficar preso ali. Ou seja, você cria uma dificuldade para ele. Pode ser que você se contamine? Claro, pode ser. Mas você minimiza a probabilidade. Então, a ideia é você diminuir a probabilidade. Ah, se alguém for contaminado de máscara, significa que máscara não serve? Não. Você pega a estatística lá de 100 pessoas, 10 foram contaminadas de máscara, pô, são 90% de pessoas que não foram contaminadas por usar a máscara. Então, ela é eficiente. Então, a ideia da máscara é você criar uma barreira física. E é estranho, porque as pessoas veem isso como um debate que elas saem de si, assim. Eu vi, inclusive, um cara que entrou na farmácia, ele queria comprar o remédio sem máscara, e a mulher falou, eu não vou vender o remédio para você, você tá sem máscara, você não tá obedecendo. Ele falou, mas, enfim, tipo, então, olha onde você leva as pessoas. Então, se você usar a máscara, pode ser que você se contamine? Sim, mas a probabilidade é menor. Perfeito, perfeito. Bom, falando um pouquinho então, né, chegamos aí na fase final, né, desse primeiro webinar, e é importante, eu vou falar um pouquinho da química, né, falando sobre as fórmulas dos medicamentos, então, que eu achei bem interessante trazer, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, volta a enfatizar, porque realmente vamos ter, assim, convicção que no final do ano, na verdade a prova em janeiro, né, esse ano, vocês irão encontrar no vestibular tanto a fórmula da cloroquina quanto da hidroxicloroquina, né? E um conteúdo que realmente deve ser cobrado é a questão de funções.
as funções orgânicas presentes. Então, eu acho muito interessante vocês analisarem, né, a diferença da fórmula da hidroxicloroquina para a cloroquina, por exemplo, em que a diferença é praticamente somente o grupamento hidroxila, né, por isso hidrox. Então, a função álcool está presente na hidroxicloroquina, o que não acontece na cloroquina. Mas além dessa questão de função orgânica, função álcool, que diferencia, né, a hidroxicloroquina da cloroquina, é muito importante também ter em vista que dentro de ambas as fórmulas, tanto na cloroquina quanto na hidroxicloroquina, nós temos a função imina. E a função imina, ela não é normalmente trabalhada em educação básica. Geralmente trabalha amina, amida, nitrila, mas não trabalha a questão da imina. Então, este ano, né, eu já passei para os alunos do terceiro, segundo ano, ainda nós não chegamos nessa parte, mas as funções orgânicas é um assunto muito importante. Outros assuntos que devem aparecer também em relação à questão de medicamento é a questão da cinética, né, o tempo de meia-vida, um assunto que sempre é cobrado, então pode aparecer algum paralelo em relação a isso, né? Como que faz para calcular o tempo de meia-vida, a questão das doses, além da cinética química e também o cálculo químico, que sempre é presente. Então, determinar número de moléculas para uma determinada massa, uma situação, problema em relação a isso. Mas falando então sobre os medicamentos, eu vou pedir para que o Henrique ele aborde um pouquinho, né, sobre isso. O que ele acha dessa questão dos medicamentos? A gente conversa muito a respeito, e aí não vamos entrar na parte política, não é esse o foco desse debate, mas nós temos, vamos dizer assim, que opiniões um pouco divergentes em relação a isso, e não é essa a ideia. A ideia é apenas a questão sobre o medicamento, já que ele comentou da vacina, e realmente a vacina é o que nós precisamos para conter essa pandemia, isso não há dúvida nenhuma, mas em relação a essa questão que é tanto discutida, né, é colocada na mídia, sempre aparece, e aí nós temos vários medicamentos, inclusive foi a pergunta de um aluno, né, queria que o Henrique abordasse um pouquinho, acho que agora é um momento interessante, se o Gui quiser também fazer parte desse debate agora final, é o momento, tá bom? Vamos lá. Que presente de grego, hein? Você deixou a bomba na minha mão. Sem entrar em questões outras. Vamos lá. Essa é a ideia. A ideia não é essa. Vamos tentar não é essa, não agora. Mais técnico possível. Técnico, né? Possível, vamos lá. E científico, claro. Afinal, científico, sem dúvida. Nós quatro aqui somos cientistas na acepção da palavra, né? Temos formação para isso. E eu acho que eu sempre falo para meus alunos que aquela frase do Einstein resume, né? Acho que eu dou aula sobre método científico, né, dentro das minhas aulas de biologia, e eu acho muito importante. Acho que o método científico é uma forma muito segura de chegar ao mais próximo que nós temos da verdade. É a opinião minha, afinal, tem que puxar a sardinha para o nosso lado da ciência, né? Enfim, e sim, lógico, existem outras formas de chegar ao conhecimento, são formas, eu não vou dizer melhores e piores, são diferentes, tá? Mas o método científico, eu gosto muito dele porque ele é seguro na medida que ele pode ser reprodutível, né? Se você não concordar com isso, outras pessoas podem reproduzir usando os mesmos parâmetros de outras partes do mundo, né? E podem, né, se duvidar, tentar reproduzir, enfim. Eu acho que o método científico, e ele é falseável, né? Justamente, você pode, se você não estiver de acordo, você pode, de alguma forma, tentar provar que aquilo não é daquela forma. E desde que você faça da forma correta, levantando as hipóteses, fazendo a experimentação de forma correta, com os grupos experimental e controle, você pode, de repente, derrubar uma teoria, né? Ou ajudar a corroborar uma teoria. E o Diego já falou bastante disso, sabe até melhor do que eu, só para falar isso daí. Então, antes de mais nada, vamos tentar ser bem científicos aqui. Quando a gente fala em medicação para vírus, o Guilherme também foi genial quando ele falou que combater vírus não é fácil com medicação, certo? Que você tem que, o vírus ele apenas basicamente usa a nossa maquinaria, a nossa célula. E a gente tem que mudar um pouco alguma coisa no metabolismo da própria célula para o vírus não se replicar ou algo parecido. Então, assim, existe medicamento específico que combate o vírus? Esses medicamentos até existem, só que é o seguinte, como o Covid-19 é um vírus novo, ainda não existe medicamento novo pronto, que é só para ele, né? O que nós temos são laboratórios pesquisando, é um caminho longo, tá? Você tem que
por análises computacionais, ver qual é o formato do vírus, ver qual molécula encaixaria com o vírus, para depois projetar essa molécula, para depois fazer os testes in vitro, para depois testes em animais, para depois testes em humanos, fase 1, 2, 3 e tal. Quer dizer, isso vai demorar muito. Então, qual é a forma mais rápida de se chegar a um combate? É usar os medicamentos que nós temos. A gente chama isso de reposicionamento. Pegar um medicamento, né, que já existe no mercado, que já foi testado e aprovado, já se conhece o nível de segurança dele, e direcionar para o coronavírus, porque, de repente, sem querer, ele atua contra a doença. É a mesma coisa, você dá um tiro no escuro, pensa em acertar uma coisa, acerta outra. A ideia é essa. Tá? Porque existem as moléculas, elas são tridimensionais, certo? Então, na verdade, de repente, se o formato daquela molécula encaixar com uma enzima do vírus, ou com a espícula do vírus, ou com a molécula do corpo que recebe, o receptor da espícula do vírus. Quem tá com o microfone aberto aí? É o microfone, acho que do Anderson, viu? É do Anderson, aí, será? Aí deu certo, pode, deu certo. Aí, pessoal, a questão é, de repente, uma molécula que dá um encaixe perfeito, ela não servia originalmente para isso, mas funciona contra a doença Covid-19. A ideia é essa. Então, existem vários medicamentos sendo pesquisados ao longo do mundo inteiro, e a grande maioria deles funcionam muito bem in vitro, né? O problema é passar isso para humanos. E aí levantaram, aí tem uma lista de muitos aí, não é só esses aí que vocês citaram, né? Mas vamos falar um pouquinho então da ivermectina e da nitazoxanida, que é o nome popular comercial mais famoso, Anita. Tá? Ambos têm um mecanismo de ação parecido, tá? Que são antiparasitários, são originalmente concebidos para ser antihelmínticos contra vermes e também combatem protozoários, alterando o metabolismo do verme e do protozoário. E também são medicamentos de amplo espectro, apresentam também ação antiviral. A nitazoxanida, que é o Anita mesmo, combate alguns vírus, por exemplo, rotavírus e outros enterovírus, vírus de intestino, são muito bem combatidos com a Anita e até prescrito, na bula está prevista essa utilização do medicamento. Tá? Mas, e são medicamentos, assim, a Anita é um pouco mais novo, mas a ivermectina mesmo é conhecida há muito tempo. Ela foi aprovada para uso já em 1983, é usada há mais de 30 anos aí. E o que ela faz exatamente? Ela, parece que a primeira pesquisa foi na Austrália e apresentou resultados muito promissores in vitro, tá? Aí é que tá. Em vivo, ainda não temos resultados concretos. Tem gente que demoniza, tem gente que preconiza como a salvação. Se você for agora no site da Anvisa, o que você vai ler? Então, a Anvisa avisa, desculpe o trocadilho, que não há, abre aspas, não há estudos conclusivos de que ela funcione e nem de que ela não funcione. Porque os testes in vivo, em pessoas, ainda está sendo conduzido, tá? O que provavelmente a ivermectina faria no vírus, tá? Ainda não se sabe exatamente, mas parece que ela impede a entrada do RNA viral no núcleo, impediria a entrada do RNA viral no núcleo da célula, impedindo a replicação do vírus, né? O grupo australiano sugeriu esse mecanismo de ação. E aí, usa ou não usa? Bom, a Anvisa ainda não aprovou para este uso. Já é um medicamento considerado seguro, é considerado um medicamento essencial pela OMS, que é um medicamento que não pode faltar nos sistemas de saúde, que é clinicamente comprovadamente seguro, dá poucas reações adversas, mas ainda não se tem certeza. Os estudos que a gente chama, classificados em revistas internacionais como estudos de categoria A, com revisão por pares, né, feitos randomicamente, duplo cego, com grupo controle, esse tipo de estudo a gente não tem resultado. O que se tem para a ivermectina? Resultados apenas observacionais. Então só observar não. Só observar não é método científico? Então vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Só observar não é o método científico completo, mas a gente tem que lembrar que a experimentação científica começa na observação e depois tem as outras partes, né, que parte para elaboração de perguntas e respostas, hipóteses e os testes da hipótese. Mas sempre o primeiro passo da experimentação científica é a observação. E observações mostraram que
algumas populações que usaram a ivermectina de forma profilática, nem para o coronavírus. Para outras coisas, parece que tem uma taxa de incidência da doença menor. Na Etiópia, por exemplo, que a população já usa profilaticamente, porque eles têm casos de oncocercose lá, comum lá na Etiópia, né, e outras parasitoses, mostrou que a incidência foi bem mais baixa que em outros países, né? A letalidade menor ainda, quer dizer, então existem algumas observações em alguns lugares aí que parece que indicam que ela tem um efeito em vivo, parece, tá? Aí nós chegamos à encruzilhada ao ponto que todo mundo quer saber, mas a gente usa ou não usa? Gente, para ser aprovado, ele demanda um tempo, certo? E o mais seguro é usar depois da aprovação, depois que a Anvisa fala, não, esse medicamento está protocolado contra a doença e tal. Mas quem dá a palavra final é o médico, não é nem o Henrique, nem você que está em casa, nem o cara da internet, é o seu médico. Por que eu estou falando isso? Nós vivemos numa situação de guerra. E muito embora, e eu preciso ser uma voz distoante aqui no debate, porque eu sei, né, o que os meus colegas eventualmente devem pensar sobre isso. Mas o que é que eu penso? Estamos vivendo um ambiente de guerra. E na guerra a gente não tem muita opção. Eu penso assim. Agora o Henrique falando, o Henrique mandou tomar o remédio, não mandei nada. O que eu penso? Como ela é relativamente segura, os efeitos colaterais são pequenos, né? E tá nessa. Funciona ou não funciona? Para fins profiláticos, eu não vejo assim o motivo para tanta demonização do medicamento, tá? Repito, não estou falando para você tomar, mas eu acho que é um pouco de exagero o ataque que se faz a esse medicamento. A cloroquina é outra história. Os efeitos colaterais são diferentes da hidroxicloroquina, tá? E da hidroxi um pouco menos, tá? Mas no caso da ivermectina e da nitazoxanida, é um nome complicado, a nita, mais fácil, os efeitos colaterais são bem brandos, né? Enfim, quando existem, né, nas pessoas, então não há grandes contraindicações. Então, entre tomar algo que funciona ou não sei se funciona, e não tomar, sendo que não dá grandes efeitos, eu não sei por que tanto ataque. A questão o que me preocupa o cara toma achando que já está imune e vira o super-homem. Aí ele sai sem máscara, vai para aglomeração. Acho que o comportamento social atrelado ao uso do medicamento, a pessoa se sente mais segura, isso eu acho perigoso. Porque se realmente não funcionar, a pessoa está em aglomeração, está ajudando a retransmitir o vírus, e isso é perigoso. O comportamento social em decorrência da administração do medicamento. Mas o medicamento em si, eu, particularmente, já pedindo a opinião, não vejo grandes perigos em tomá-lo, certo? Perfeito, Henrique. Excelente, excelente. Era isso mesmo que a gente queria ouvir, exatamente. Agora eu vou dar 1 minuto e meio para o Gui e 1 minuto e meio para o Diego, para a gente, posteriormente, finalizar esta live. Gostaria muito de agradecer, né, a todos os presentes, a forma que participaram, né, abriram mão aí da tarde para estar dividindo com a gente aqui conhecimento, né, aprendendo um pouquinho e também colocando várias questões pertinentes para o debate nosso. Gui, 1 minuto e meio para você, por favor, querido. Beleza, até menos. Bom, o que o Henrique falou é corretíssimo. Eu acho que, na verdade, como nós vivemos num período de pandemia, tudo que é divulgado tem que ter muito critério, né? Por exemplo, eu tenho primos médicos e é recorrente médico testar medicamento. Todo mundo sabe disso. E não é por maldade, é numa tentativa de auxiliar o seu paciente. Então, isso é verdade. Agora, o Henrique acho que ele fechou o debate no final, né? Você vender uma imagem que o kit, por exemplo, eles já chegaram até dar corticoide, gente. Aluno de colegial sabe que corticoide inibe o sistema imunitário, né? Inibe o sistema imunitário. Então, é uma coisa louca isso daí. Agora, o problema é isso mesmo que o Henrique falou, como as pessoas vão entender isso e como isso é vendido para a população. A partir do momento que o cara acha que a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, eu vou tomar isso, cara, acabou. Aqui em Assis não tem ivermectina mais. Não tem.
nas farmácias. Não sei como é que está em Prudente, Paraguaçu, não tem. Então, essa coisa, a falsa ilusão que me preocupa, porque as pessoas acreditam piamente na medicação, e não é verdade, né? É o que o Henrique falou, está na primeira fase, daqui a 10 anos os caras vão falar, meu, a ivermectina realmente faz efeito, né? Então, como a gente está num momento de tudo à flor da pele, a gente não aguenta mais ficar em casa, tem o problema econômico, né? Ninguém está suportando mais. Então, a própria indústria, ela quer esse debate, certo? E alguns médicos, infelizmente, eles também são pressionados pelos próprios pacientes. Você vai no médico hoje, o cara não dá nenhum tipo de medicamento, o cara, meu, esse médico não é bom, ele não me receitou ivermectina. Como é que o cara vai se ver diante dessa situação? Então, é tudo muito complicado, é tudo muito à flor da pele. Eu acho que o Henrique ele foi perfeito. Eu acho que a gente não pode demonizar nenhum medicamento, né? O que a gente tem que tomar cuidado é na hora de expor o medicamento, porque isso é feito desde que surgiu a medicina, né? Os próprios médicos falam, olha, uma vez eu usei tal medicamento, foi legal, tal. Então, não é demonizar o medicamento, acho que é demonizar como vai ser dada essa informação. Aí eu acho mais perigoso. E quem vai fazer essa propaganda? Perfeito. Diego, para fechar suas palavras. Bom, realmente, o Henrique foi preciso nessa última fala, Né? foi cirúrgico, cara. Exatamente. Você, de repente, glorifica o medicamento e o comportamento social muda totalmente. Se você também critica o medicamento, o comportamento social muda. Então, enfim, a sociedade responde, as pessoas respondem muito ao que a gente vai falar sobre, no caso do medicamento. E, bom, para finalizar, eu gostaria só de falar para todo mundo que está aqui que eu acho que isso demonstra como é importante a ciência, como ela é importante para o desenvolvimento de um país, para que ele se prepare, por exemplo, para um momento como esse. Na verdade, você nunca está preparado, mas quando você tem pessoas qualificadas e uma estrutura científica sólida, no momento como esse, você lidera. Então, hoje nós somos liderados por muitas pessoas que entendem isso há muito tempo e vêm fazendo. E isso aconteceu durante a história. Então, é importante a gente olhar para a ciência. Independente se ela concorde ou não do que a gente acredita, nós temos que seguir a ciência, porque ela vem, como o Henrique falou, ela vem para falar, que o Einstein disse, ela vem para nos dizer mais ou menos como é a natureza. E a natureza é indiferente do que a gente pensa, ela é o que é. Então, olhar para a ciência e ver como norte, e na dúvida, cara, ciência. Isso aí. Gente, muito obrigado. Daqui 10 minutos nós vamos para o segundo webinar do dia. Um grande abraço a todos e valeu mesmo. Até mais. Valeu. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.